Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão. É um prazer ter você aqui mais um dia em nossa companhia. Chegue, entre, fique à vontade, a casa é sua, pois acima de tudo há um Deus que te ama, que cuida de você e que sabe exatamente o que você precisa. Amém? Abre junto comigo a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 3, 4, verso do 35 ao seguir, diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, ele os levara consigo, assim como estavam no barco, haviam também ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, porque o Senhor é Rei, o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, e somente em Ti devemos entender a Tua magnífica presença. Senhor, nos ensina a Te adorar quando o vento for contrário. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, existem situações as quais a gente precisa entender de que Jesus vai ficar querendo atitudes de cada um de nós. Eu posso ver duas situações. Na primeira, Jesus chega e entra no barco e vai lá e diz: Olha, passemos para outra margem. Ou seja, Jesus estava na polpa do barco, dormindo com uma almofada. Outra situação é naquela que Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco para que eles vá sozinhos. Uma situação, Jesus está no barco. E outra, Jesus deixa os discípulos ir sozinhos e vai de encontro ao barco. Nas duas situações, vamos entender de que o vento era contrário. Mas as atitudes foram diferentes. Com o mesmo contexto, é bem verdade. Porque, ainda que os discípulos andassem com Jesus, precisavam mais crer neles. Porque às vezes a gente diz que é crente, porque crente o diabo também é. Crente é todo aquele que crê, mas cristão é aquele que entende a vontade de Deus. Às vezes a gente se diz cristão, vai para a igreja de domingo a domingo, dá o dízimo, dá a oferta, faz obras, mas a gente ainda não conhece a Deus. Como assim, presbítero? Lembra de Nicodemos? João 3 vai dizer que Nicodemos, conversando com Jesus, e Jesus diz para ele: é necessário que você nasça de novo. E tem crente que precisa nascer de novo para saber e entender
que ainda que Jesus muitas vezes não esteja no barco, mas ele vai acalmar a tempestade. E se porventura ele estiver no barco dormindo, tenha paciência e tenha calma, porque o milagre vai acontecer. Se ele não andar na tempestade, ele manda na tempestade. Se ele estiver no barco e você achar que vai morrer ou vai perecer, ei, você não vai morrer. Jesus sabe exatamente a hora certa de fazer o milagre. Ah, mas a minha família está se acabando, eu já estou com a mão na consciência, na cabeça, e eu não sei mais o que fazer. Ei, confia mais em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que as ondas eram tão fortes que varriam, ou seja, arremessavam o barco de um lado a outro. E talvez algum deles, poderiam dizer, é só uma tempestade pequena. Mas de repente transformou-se em algo de tamanha proporção, de que eles pensaram que iam perecer. Talvez as coisas tenham acontecido de uma maneira que você não estará a entender. E o Senhor estará a te dizer, tenha mais fé. O que é fé, presbítero? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Em algumas Bíblias diz que a nossa luta produz uma momentânea, aleluias, motivo de glória para Deus. Ou seja, nas nossas lutas adquirimos experiências, adquirimos maturidade. Pense em um cristão para ser tão provado, para ele saber como Deus está a trabalhar. E talvez o que está te faltando é isso. Jesus entra no barco. Quando Jesus está entrando no barco, ele descansa, porque ele também era ser humano. Ele sentia dores, sentia cansaço, sentia fadiga. E Jesus dá uma soneca, tira uma soneca, uma cochilada. E de repente, quando Jesus dorme, a tempestade ou o vento forte chega lá e dá um susto. Talvez o que estava faltando para você realmente acordar era um susto da tempestade. É Deus dizendo, olha, me adora mais, me busca mais, porque você está tão acomodada, está tão acomodado. Se você não tomar uma atitude, eu não vou me levantar, eu não vou dar a ordem. Ah, mas eu estou fazendo, mas não é do jeito ainda que Deus quer. Quando falamos de atitude, estamos dizendo adorar a Deus, independente das circunstâncias. Será que você está adorando a Deus realmente? Eu adoro só quando eu tenho vontade. Eu oro só quando eu posso. A Bíblia diz, aleluia, buscai o Senhor enquanto pode se achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55:6. Mas a Bíblia também diz, glória a Deus, em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Quantos não são os relatos bíblicos? Mas o que na verdade nos falta é intimidade e pouca disciplina em prol de querer mais de Deus. A gente se acomoda muito fácil. Ah, já tá bom aqui já. E às vezes o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer que nós venhamos mergulhar. O Senhor quer que nós venhamos buscar a face dele. Eu sei que não é fácil, porque às vezes o vento realmente é contrário. Mas como eu havia dito no começo, se Jesus não vir por sobre a tempestade, ele vai dar ordem à tempestade. Porque na verdade a tempestade é apenas uma estratégia de Deus em prol de que você tome atitudes as quais outrora você nunca queria tomar. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão.
E quem estiver ao teu lado certamente vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Me diga uma coisa: vento tem ouvido? Mar tem ouvido? Pode até não ter, mas ele ouve a voz daquele que o criou. Quando vamos lá em uma praia, certamente quem mora no Nordeste, naquelas áreas praianas, sabe que o mar ele tem um limite. Ele só vai até ali e de lá ele volta. Mesmo assim, são suas provas. Tem um limite. Deus está trabalhando. Amém? Erga a tua cabeça e entenda que Deus não vai deixar você morrer neste barco. Ele está no comando, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.